Segundo Samuel, capítulo de número 14. Perdão, segundo Samuel, capítulo 13. Segundo de Samuel, eu falei segundo Samuel? Perdão, primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Vamos lá. Estou com vontade, quer ouvir? Então vamos. Verso 5. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está à beira-mar. Subiram, se acamparam em Miquimais, ao oriente de Bet-Avém. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, pelos buracos, pelos penhascos, pelos túmulos e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Tome o seu lugar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Escuta, o que antecede uma grande vitória é uma grande batalha. Toda grande vitória é antecedida por uma grande batalha. Nós estamos perto de alcançar uma grande vitória como igreja. Então o que resta para nós é uma grande batalha. E se estamos numa grande batalha, a gente precisa estar em todo tempo alerta. E se estamos numa grande batalha e precisamos estar alerta, a gente também precisa usar a arma adequada. Eu sei que eu estou numa batalha, eu não vou ficar chupando pirulito no meio da batalha, irmão. Se eu sei que eu estou no meio de uma guerra, eu não vou ficar relaxado no meio de uma guerra. Mas eu vou ficar, levantar minha guarda. E aqui é onde muitos caem, porque sabem que existe uma batalha travada. Sabem dos desafios de uma batalha. Mas eles relaxam, abaixam a guarda. E eu quero dizer para você, essa é a primeira vez, se não me falha a minha memória, que eu vou pregar essa mensagem aqui na igreja. Na verdade é a segunda que eu preguei ontem para os jovens aqui, e hoje chegou a sua vez. Olha para o seu vizinho aí e diz assim: hoje chegou a sua vez. Diz aí, o pastor está precisando de reforço. Irmão, não sou sensacionalista e tratando no emocional e fazendo aqueles apelos emotivos. Não espere isso de mim. Mas eu preciso da sua ajuda. Eu não consigo pastorear a igreja sozinho. Eu preciso da sua ajuda. A pastora não consegue, ela precisa da sua ajuda. Ah, pastor, mas o senhor é capaz. Eu fiz o curso. Casei com a mulher do curso. Todo dia ela faz carinho na minha cabeça, é capaz. Mas escuta, ainda que entendendo que Deus me capacita, existem coisas que Deus não vai nos capacitar. Como assim, pastor? Tem coisa que Deus não nos capacita. Deus espera que a gente levante a mão e diz assim: me ajuda, por favor. Tem coisa que a capacitação vem quando eu sou humilde o suficiente para dizer: eu não posso sozinho, pastor Mauro, preciso de você. Eu não posso sozinho, Rafael, eu preciso de você. Eu não posso sozinho, David, eu preciso de você. E hoje eu quero dizer que eu preciso de você. Estão abertas as vagas para os candidatos que querem me ajudar. Então vamos para o texto? Estou com vontade, você também está? Vamos lá. O texto diz que os filisteus, o maior inimigo de Israel, eles vêm a peleja contra Israel e eles vêm pesadão, irmão. 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e o povo e uma multidão
E o texto vai dizer: povo e uma multidão como a areia que está à beira-mar. Era muita gente. Era uma infinidade de gente. Sangue nos olhos. Vamos destruir Israel. Eu vou acabar com Israel. Escuta, o maior desejo de vários povos sempre foi acabar, exterminar o povo judeu da terra. Os filisteus tentaram, não conseguiram. Tantos outros povos se levantaram, não conseguiram. No nosso tempo, chamado Adolf Hitler, falou: vou exterminar esses judeus, esses ratos. Não conseguiu. Matou milhões de judeus. Ainda que existe uns engraçadinhos que dizem que não existiu o Holocausto, milhões de judeus morreram, mas não conseguiram exterminar esse povo. Sabe por quê? Por um único motivo: uma aliança. Olhe para o seu vizinho e diz assim: uma aliança te protege, te promove e te guarda. Uma aliança te protege, te promove e te guarda. Esse povo tinha uma aliança com Deus e Deus os promovia, Deus os protegia e Deus os guardava. E esse texto vai dizer que os filisteus vêm muito, mas muito acelerado, muito pesado para destruir Israel. Tantos homens como uma areia do mar. E o versículo de número 6, para piorar a situação, diz assim: vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, pelos buracos, pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. Verso de número 7 diz assim: também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor, de medo. Escuta, reduzidos em número, em desvantagem numérica e cheios de medo, esse povo começa a procurar esconderijos, buraco. Esse povo começa a dispersar. E aí chega o versículo de número 1 do capítulo 14. Abra a sua Bíblia. Uma guerra travada, desvantagem numérica, desvantagem bélica. Por quê, pastor? Antes de chegar no capítulo 14, abra a sua Bíblia, 13, 19. 1 de Samuel 13, 19. Você está comigo aí, sim ou não? Se o ventilador estiver batendo em você e o sono quiser arrebatar a sua alma, fica em pé. Se não der jeito, vá lá embaixo no banheiro. Sabe, simula um afogamento, tua adrenalina vai aumentar, o sono vai passar. Se não der certo, dá tapa na cara. Se precisar de ajuda, é só falar: pastor, vou fazer com o maior prazer. Alguns com muito prazer. Não é verdade? Né, Ângelo? É verdade. Verso 19, capítulo 13. Ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito: para que os hebreus não façam espadas e nem lanças. Escuta, o filisteu, eles eram especialistas na arte de afiar metais. Os caras eram bons ferreiros. Graças a Deus o Ney não é filisteu, mas é um bom ferreiro. Escuta, Israel não tinha um ferreiro. E por não ter um ferreiro, para piorar a situação, além de não ter espada e nem lança, não ter armas, versículo 20, acompanhe comigo, diz assim: pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus. Para fazer o quê? Amolar a relha do arado, a sua enxada, o machado e a foice. Verso 21, os filisteus cobravam dos israelitas 2/3 de um ciclo para amolar os fios da relha, das enxadas, e 1/3 de um ciclo para amolar machados e aguilhadas. Escuta, eles detinham a arte de amolar. Eles
guardavam aquilo ali as 7 chaves. E ainda cobravam ao povo hebreu dizendo: você quer a tua enxada molada? Pague por isso. Você quer a tua foice amolada para você trabalhar na colheita? Pague por isso. Você quer a tua relha do arado, sabe, pronta para revirar a terra, para você preparar e você lançar a semente, para no tempo da colheita você colher? Pague o preço por isso. Escuta, oprimido numericamente, sem armas, e ainda tendo que pagar para ter os seus instrumentos de trabalho preparados para eles poderem semear, para ter colheita, porque se não tem semeadura, não tem colheita, se não tem colheita, tem miséria, e se tem miséria, o povo geme. Você pode imaginar que cenário? Pensa você e Bruno, nesse cenário. O Bruno tendo que ir lá, falar: eu vim amolar minha enxada. Pensa, Ney, você tendo que ir lá nos filisteus: amola minha foice, que vai chegar o tempo da colheita. Oprimidos. E aí o versículo de número 22, acompanhe comigo, verso 22. Eu quero botar você na história aqui para depois eu começar a pregar. Versículo 22, sucedeu que no dia do quê? Ei, da peleja, da guerra, do combate, da batalha, do vamos ver. No dia da peleja não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Pensa, um exército desarmado, um exército que está enfrentando um inimigo numericamente maior, e um exército de homens sem armas, oprimido. Até o instrumento de trabalho deles, eles tinham que pagar para ter o instrumento pronto para trabalhar. Aí o finalzinho do verso 22, olha o que diz, põe na tela por favor. Porém, se acharam com Saul e com Jonatas, seu filho. Sabe o que esse finalzinho da história está dizendo? Em todo Israel, só quem tinha espada e lança, o rei e o príncipe, mais ninguém. E eu quero dizer que o Rei da Glória, quem nós servimos, tem todas as armas disponíveis para que eu e você, como príncipes e princesas, a gente tome posse dessas armas e a gente guerreie a boa guerra da fé e a gente vença o combate da fé. Eu posso ouvir um amém seu, meu irmão? Verso 23 diz assim: saiu a guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Miquimais. Aí vem o versículo 1 do verso 14, diz assim: sucedeu que um dia disse Jonatas. Disse quem? Jonatas. Jonatas significa Iavé deu. E eu quero dizer para você que Iavé, o Senhor dos exércitos, o nosso Deus, Ele vai nos entregar aquilo que nós tanto estamos clamando aqui nesses dias de oração. Yahvé deu, Ele vai também nos entregar. O texto diz: sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ou seja, o príncipe, ele vira para um jovem escudeiro e diz: vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém não fez saber a seu pai. Pastor, está aberto a temporada de candidato a quê? Eu preciso de escudeiros da aliança. Hoje é dia da gente levantar os escudeiros da aliança nessa casa. Eu já preguei essa mensagem por mais de, acho que 15 vezes, em várias igrejas que eu fui, levantando escudeiros da aliança. E quando terminava o culto, Deus me mostrava um homem ou uma mulher, e eu ia me abraçar, e eu não ia até ninguém não. Eu falava: Deus, me mostra quem é o escudeiro aqui, o Senhor vai eleger. De repente, no finalzinho, nos 45, às vezes a plaquinha dos acréscimos já estava levantado. O juiz deu mais 3 minutos. E aí vinha o santo. Pastor, quando eu apertava a mão, Deus falava: esse cara aí. Ele me abraçava, falava no pé do ouvido dele: cara, eu preciso de você. Ele:
Para quê? Eu falei, a partir de hoje, você vai ser o escudeiro da aliança. Você vai cuidar do pastor da igreja. Irmão, fiz isso em vários lugares. Ontem, os jovens decidiram falar de aliança aqui. Eu estava sentado ali atrás, ouvindo. Eu falei, caramba, eles podem pregar de aliança muito bem. Fazem até melhor do que eu. Ouvi a Raíssa falando de aliança. Falei, caramba, quanta qualidade. Vi cada um falando de aliança. Falei, que bênção. Falei, Deus, o que eu vou falar para eles? Eles já sabem tudo. Deus falou assim, você ensinou outras igrejas, mas você não ensinou o teu povo. Você levantou escudeiros em outras igrejas, mas na sua própria igreja você não levantou escudeiro para te ajudar. Quase que Deus falou assim, que cabeçudo é você. Está dando mole. E hoje eu quero levantar escudeiros da aliança aqui nessa casa. Gente que vai viver os princípios da aliança nesse lugar. Sabe por quê? Porque uma guerra está se formando. Tem uma grande vitória para a gente alcançar. E não tem vitória, sabe, deitado no sofá, vendo pica-pau e tomando limonada gelada, ou vendo sessão da tarde, irmão. Nem sei se existe mais esse negócio. Não tem vitória. Tem? Manuel falou, tem sim. Tá vendo, comendo rosquinha. Não tem vitória comendo rosquinha, vendo sessão da tarde, irmão. Tem que ir para a peleja. Tem que empunhar armas. Tem que se posicionar. E o texto diz, sucedeu que um dia Jonatas, a guerra estava armada, mas o Jonatas, o filho de Saul, ele vira para o escudeiro dele. Pastor, quem é esse cara? A Bíblia não menciona o nome. Sabe por quê? Quem vive em aliança, na maioria das vezes ele está no anonimato, mas ele dá resultado. Tem gente que faz barulho, mas não dá resultado. Tem gente que sabe um discurso lindo, mas na hora do resultado ele foge. Na hora da guerra ele vai embora. Eu quero dizer para você que os escudeiros da aliança é gente que dá resultado. É gente que está no anonimato, é gente que talvez o nome nem seja mencionado, mas ele está junto na guerra, ele está junto na batalha. Tem escudeiros aqui hoje pela manhã em nome de Jesus. Irmão, Deus tem me mostrado os escudeiros. Os tempos revelam quem são de verdade as pessoas. O que eu já ouvi de frase bonita, de declaração bombástica. Não vou nem falar do pai. Uma galera que me chamava de pai. Nosso Deus. Sangue de Jesus. Quando eu começo, meu pai, eu falo, cruz, credo. Lá vem bomba de novo, meu irmão. Pastor, o senhor não gosta? Irmão, eu prefiro o princípio do que a declaração. Eu prefiro pessoas que vivem o princípio. Quando o chicote come no lombo, vai vencido, mas não vai embora. Sabe por quê? Porque filho, quando é repreendido, quando é exortado, quando é chamado do lado, quando o pai dá aquele aperto, filho não vai embora de casa não, irmão. E ai do filho que vira para o pai e fala, vai embora. Eis que vos digo, eis que te digo, assim digo eu e não o Senhor, Gabi. Assim digo eu que falo contigo, minha filha Manu, e não o Senhor. Não tinha que inventar história. Vem embora de casa, fica tranquilo que eu vou lá, abro a porta, pois não, pode se retirar. Porque não tem massagem não, irmão. Sabe, a gente está vivendo uma geração, vai embora. Por isso que tem um monte de gente. Está gravando, não posso falar, irmão. Não posso falar, essa câmera aí me olhando. Corta. Por isso tem um monte de gente fresca, frouxa, covarde.
menino e menina que não aceita a repreensão. Como é que prega? Como é que prega assim? Como é que eu prego assim com o Ângelo aqui? Se eu olhar para ele, irmão, aí eu... Você não é prova não, você é uma bênção, tá? É uma bênção. Às vezes tu desvia, mas tu é uma bênção. Hã? É um escudeiro muito louco esse, Cristiano. Escuta, o Jonatas no meio do caos, ele decide, tem uma ideia muito louca. Eles chamam um jovem escudeiro, porque todo líder tinha um escudeiro. Quem era o escudeiro, pastor? Em algumas versões, quem tem a versão Revista Corrigida, a versão mais antiga da Bíblia, Almeida Revista Corrigida, ARC, vai estar escrito lá: e Jonatas, filho de Saul, chamou o seu pajem de armas. Nas versões mais modernas aí, NTLH, vai falar assim: e Jonatas chamou o seu... Quem tem NTLH? O rapaz que carregava as suas armas. Escuta, Davi, quando vai lutar contra o Golias diz assim: acaso eu sou um cão para você vir a mim com um pedaço de pau? Aí o Davi fala assim: tu vens contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi pega a funda dele, coloca a pedra que ele tirou do rio, falou: não vou errar esse cabeção, é muita cabeça para errar. Vá! Acertou no meio da testa do Golias. O gigante cai, e o escudeiro meteu o pé. A Bíblia diz que o escudeiro de Golias foi embora. Davi sobe em cima do gigante, pega a própria espada dele, arranca a cabeça e levanta aquele cabeção como um troféu. Israel todo começa a gritar por vitória. Pastor, então todo líder sempre tem um escudeiro? Sim. E hoje a gente vai nomear os escudeiros da aliança dessa casa aqui. Pastor, quem são esses? O escudeiro era aquele que carregava as armas do seu líder. Eu quero dizer para você que Deus tem me dado direções, Deus tem me dado, revelações daquilo que vai ser o ano de 2025 e do futuro dessa igreja. E eu preciso de gente que vai estar do meu lado, sabe para quê? Para eu falar: olha, segura as minhas armas, guarde as minhas armas. É aquele que carrega o saco de armas do seu líder. Antigamente existia um termo militar antigo que com o tempo foi sendo depreciado e hoje tem um termo pejorativo chamado puxa-saco. Ontem eu estava conversando aqui e alguém falou que puxa-saco é alguém que... Foi você, não foi, Raí? Fala para o povo, o que é puxa-saco? Um bajulador. Exatamente isso, o puxa-saco, ele é um bajulador, mas ele tem um interesse. Eu vou ser um bajulador do pastor Mauro, mas eu quero alguma coisa que ele tem, eu quero sacar alguma coisa dele. Na verdade são parasitas. Eles ficam perto de alguém, aí eles começam a dizer: ai, você é bonito, você é lindo, você é isso, você é isso, você é aquilo, mas aquilo outro, me dá isso aqui. Ele quer alguma coisa. Na maioria das vezes são invejosos. Ele não tem algo que essa pessoa tem, e ele começa, nessa bajulação, porque ele quer arrancar, ele quer retirar algo. Quando ele consegue isso, ele vai embora. Ele cumpriu o objetivo dele. Mas o puxa-saco original não. Era alguém que estava no meio da tropa, não precisava ter uma patente mais alta. Às vezes era um simples soldado, mas ele mantinha uma conduta. Ele era leal, ele era nobre,
E ele era alguém que era um homem de honra. Se separava aquele cara, o comandante separava e dizia: a partir de hoje você vai ser o meu puxa-saco. Por que puxa-saco? Porque as armas do comandante ficavam com ele, e ele carregava as armas do seu comandante. Porque no meio da batalha o comandante tinha que ter as mãos livres para dar direção. Olha aqui, esse pelotão vai por aqui, esse outro por aqui. E o puxa-saco estava do lado com as armas do seu senhor. Escuta, mas essa posição era uma posição de honra e nobreza muito grande. Ele era um soldado, mas quando chegava a hora de comer, ele não comia igual soldado. Ele comia igual ao seu líder. E eu quero dizer para você que todo escudeiro da aliança, aquilo que recai sobre a vida do seu líder, também vai espirrar sobre a sua, vai cair sobre a sua vida. E eu quero declarar em nome de Jesus que tudo que tem vindo sobre a minha vida de bênção, tudo que há de bênção sobre a minha vida, recaia sobre a vida de cada escudeiro da aliança dessa casa, em nome de Jesus. E ao recair sobre a sua vida, meu irmão, você experimente daquilo que é bom, agradável e perfeito da vontade de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus, meu irmão. Pastor, o senhor está dizendo que o senhor é melhor do que alguém? Não, eu estou dizendo para você que Deus tem me dado coisas. E quem anda do meu lado vai experimentar do mesmo que Deus tem me dado. Tem coisas que hoje eu tenho experimentado só por um motivo, por estar do lado do meu pastor. A última, eu falei: Cristiane, por que o pastor não indicou essa pessoa, aquele outro irmão, aquele outro pastor, aquele outro fala melhor do que eu? Não sei, eu sei que ele me indicou, sabe por quê? Porque eu decidi, eu estou do lado, eu estou junto, não dou descanso para o meu pastor não, irmão. Quando ele pensa, eu já estou do lado dele, estou perto, porque eu decidi, eu vou ser um escudeiro da aliança, eu vou zelar pela aliança. Eu vou estar do lado do meu pastor para servi-lo. Eu não quero sacar nada da vida dele, irmão. Bem pelo contrário, eu quero ter para abençoar a vida dele. E te digo que ele é chato nessa situação. Mas esses dias eu aprontei com ele. Peguei o carro dele. Eu vi que o ponteiro estava lá no chão. Falei: cara, esse carro aqui deve encher de combustível, mas deve ser tanto combustível. E Deus falou: então vai lá e enche. Aí eu comecei a dar desculpa, né? Mas não sei que combustível que ele usa. E o Senhor falou: esse negócio aí chamado WhatsApp serve para quê? Aí mandei mensagem para ele, falei: apóstolo, qual combustível o senhor bota aqui no seu carro? Ele: bota esse combustível aí. Mas não precisa não, que dá para vir até onde eu estou aqui, depois a gente vai no posto. Falei: não, tranquilo, estou indo aí já buscar o senhor. Parei no posto, falei: sangue de Jesus tem poder. Eu falei: cara, você tem costume aí de abastecer? Quanto que esse carro pega? Ele falou: não sei não, guerreiro, mas aí deve encher, hein? Falei: então enche aí, santo. Aí fui olhando, o negócio não parava. Eu falei: cara, isso é um caminhão, isso é o quê? Sangue do cordeiro, gente. Escuta, mas aquilo ali foi uma bênção na minha vida. Porque depois de abastecer o carro do meu pastor, as bênçãos começaram a chegar sobre a minha vida. Aí fui buscar ele onde ele estava. Ele falou: a gente tem que parar no posto. Eu falei: não, acho que o combustível que tem aqui, eu acho que dá para a gente chegar onde a gente vai. Olha, mas não tinha tanto combustível assim não. Eu falei: não sei, mas acho que agora dá. Ele virou para o discípulo dele: ele enganou a gente. Aí quinta-feira agora fui buscar ele lá na Barra. Eu falei: o senhor anda sempre atrás de mim, cola na traseira, senão o senhor já viu que o pessoal pede emprestado os utensílios dos outros aí. Aí ele ia para a direita, ele ia, eu estava só olhando no retrovisor. Falei: ele vai entrar na mesma baia aqui que eu no pedágio. Eu falei: moça, dá para pagar duas, a minha e a do carro de trás? Dá sim, então paga aí. Paguei.
Aí passei e fiquei só olhando no retrovisor. E ele falando com a mulher um monte de coisa. Eu falei, por que está demorando? Eu já paguei. Aí o discípulo dele falou que ele ficou brigando com a mulher. Por que deixou ele pagar? Não pode isso não, mas... Peguei ele de novo, irmão. Escuta! Sabe por quê? Eu faço isso com alegria, com honra. Porque eu decidi ser escudeiro do meu pastor, decidi melhorar, sabe? Eu decidi abrir um caminho para ele poder passar. E eu quero dizer para você que o Jonatas, ele escolhe um escudeiro, não tem nome para o rapaz, ele faz uma proposta das mais indecentes. Olha a proposta, versículo de número 1. Vem e passemos a guarnição dos filisteus que está do outro. Agora olha para mim. Do outro lado, uma guarnição de muitos homens. E do lado de cá, 2. A conta fecha? Dá para vencer, Alexandre? Alexandre fez assim, ó. Escuta, dá. Com aliança dá. Sabe por quê? A aliança garante vitória para a gente, irmão. Eu quero declarar em nome de Jesus que a aliança vai garantir um tempo de vitória na vida da igreja. Se a gente está em guerra, mas se a gente está em aliança, escuta, fica certo de que nessa guerra nós vamos ter vitória, e o Senhor vai abrir portas extraordinárias para a gente, vai fazer um milagre acontecer. Então quero dizer para você, querido, seja um escudeiro da aliança, ainda que a proposta que o pastor faça para você seja muito louca. Eu acho que 6 horas da manhã está fácil. Eu acho que 6 horas da manhã está muito fácil, irmão. Vai que essa noite Deus diz assim, eu acho que 3 da manhã. Será que vai ter escudeiro da aliança aqui, irmão? Com alegria, falando, ô Senhor, que alegria. Ô meu... Jesus, que alegria estar aqui às 3 da manhã. Escuta. A proposta do Jonatas é muito louca. Vem, nós 2 vamos ir para o outro lado e a gente vai enfrentar toda uma guarnição dos filisteus. Agora olha o versículo de número 2. Saul se encontrava onde? Aonde estava Saul? Na extremidade de Gibeá, debaixo da romanceira em Migron. E o povo que estava com ele eram 600 homens. 2 caras decidem fazer diferença, enquanto 600 homens estavam lá discutindo. E aí, a gente vai morrer ou não vai? Como é que a gente morre? Não dá para a gente vencer. Eles têm arma, a gente não tem. Só o Senhor que tem, rei. Nenhum de nós aqui tem arma. Como é que a gente vence uma parada dessa? Sabe aquela reunião que não vai para frente, não vai para trás, vai para lugar nenhum, e fica aquele bate-boca. Mas e aí, o que você acha? Não, vamos votar. Não, mas é melhor não. E escuta, Jonatas se irritou com essa parada, chamou o escudeiro e falou, vamos nós 2? E eu quero dizer para você que eu estou irritado de ficar ouvindo uma opção de coisa, eu estou querendo ir lá no arraial do inimigo. E a gente vai vencer essa batalha e vamos voltar com os despojos de guerra em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Versículo de número 3 diz assim: Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor, em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Escuta, mais uma vez mostrando para você que quem vive em aliança, ele está no anonimato, mas ele está fazendo, ele está dando resultado, ele está produzindo. E a gente não vai ser aqueles que põem nome, mas não dá resultado. Não, nós seremos daqueles que vão ter palavra. Se eu empenhei a minha palavra, eu vou até o fim nela. Já teve situações que eu tive que empenhar a minha palavra e doeu para cumprir. Eu dou para cumprir. Mas eu falei, não, eu dei a palavra. Se eu dei a palavra, eu sou um aliançado, eu não posso voltar atrás. Eu não posso recuar, não. Tem que ir para frente. Escuta, irmão, eu vou falar para você, eu vou abrir meu coração. Estou cansado de gente cheia de palavra, cheia de historinha. Gente que fala, mas na hora da guerra, que a parada está pressão, fala assim, pastor, te amo, tá, mas não dá não. Pastor, te amo, tá, mas estou indo ali. Hoje de manhã, quase que eu dei uma banda em um aqui.
pastor, vai lá, vai com Deus, vai, Deus abençoe. Escuta, irmão, eu estou no meio de uma guerra. No meio da guerra não dá para mim fazer churrasco não, irmão. No meio da guerra não dá para mim tomar banho de piscina não, irmão. No meio da guerra não dá para mim ir para a praia, botar a sunga do bad boy e mergulhar não, irmão. No meio da guerra, eu tenho que pegar as minhas armas espirituais e eu preciso me posicionar nas fileiras e entender, enquanto eu não vencer essa guerra, eu vou estar em posição, querido. Sabe, tem gente que desliga. Tem gente que a guerra está travada. Ai, pastor, não sei por que tudo isso acontece. Sabe que está numa guerra e dá uma desligada. Ah, eu não preciso de um descanso. Escuta, irmão, eu não estou no tempo de descansar. Eu estou no tempo de guerra. E eu só descanso quando eu vencer essa guerra. E quando eu vencer a guerra, eu preciso me manter alerta para manter a conquista da guerra até que o Senhor venha. Você está entendendo isso comigo? Versículo de número 4, acompanhe comigo, por favor. Diz assim: entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme e do outro outra. Uma se chamava Bossés e a outra se chamava Sené. Olha e diga comigo: Bossés e Sené. Dos penhascos. Escuta, para eles chegarem do outro lado, eles precisavam passar por esses dois penhascos. O nome de um Bossés e o nome do outro Sené. Bossés significa brilho, lugar brilhante, lugar de glória. Tem momentos na igreja que a gente vive um tempo de glória. Tem momentos na igreja que a gente vive um tempo de brilho. Tem momentos na igreja, pastor, que tempo é esse de glória e de brilho? Sabe aquele culto? Escuta, eu já experimentei disso várias vezes. Tem culto que quando eu estava tocando violão, eu dava um acorde no violão. Eu sabia, hoje esse culto vai ser poderoso. Irmão, não dava outro. Uma glória de Deus descia, que eu não sabia se desceu o céu, se a gente subiu. Agora já teve culto que arrebentou uma corda, arrebentou 2 cordas. Teve um culto que eu fiquei com 3 cordas só. Foi ou não foi, Alexandre? Alexandre está desde a fundação do mundo junto comigo. É velho bicho, irmão. Escuta, acabou o louvor, eu estava com 3 cordas, e tocando, irmão, na pressão, camisa toda suada, e eu fazendo uma força. Eu falei, esse negócio tem que acontecer, Jesus tem que fazer algo aqui, uma luta tão grande, e eu me desgastando, e o irmão, você acredita que tem gente que vem para a igreja, irmão, para ficar mexendo no celular? Fica em casa, mexe nesse troço. Para que vem para cá, irmão? Para que está aqui? Aqui é lugar de adoração, Senhor. Escuta, você entra num lugar para você se encontrar com uma pessoa importante. Você tem que reverenciar a pessoa. Você tem que dar a devida honra para a pessoa. Escuta, esse lugar não é meu. Esse lugar não é da pastora Cristiane, esse lugar é a casa do rei. Esse lugar é a casa do Senhor dos exércitos. Eu estava conversando, eu fui lá em Ipanema, na igreja nossa lá em Ipanema. Não aqui no Rio, lá em Minas. E a pastora da igreja é uma mulher valente. Eu fiquei sabendo que ela foi budista. Falei, pastora, me conta sua história lá um pouco. Ela não gosta de falar desse assunto não. Eu falei, eu sei, eu gosto de falar de coisa nova também. Mas eu tenho algumas dúvidas. Como é que era lá? Como é que senhoras tem conversão para isso? Ela falou, não, alguém começou, eu estava passando um tempo muito difícil, e me chamou para uma reunião dessa, e lá eles têm um mantra. Eu falei, aquele negócio que fica repetindo. Ela falou, é. Eu falei, mas como é que funciona? E ela foi me explicando. E foi falando. E quando ela falou do culto, irmão, tem uma reverência para um Deus inanimado, que tem olho não vê, tem boca mas não fala, tem ouvido mas não ouve. E eles reverenciam aquela imagem, e eles dão todo valor. E às vezes a gente está na casa do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele que, sabe,
é o Criador de todas as coisas. E a gente está lá longe, desligado. A gente está num lugar que era para a gente entrar, sabe, com temor e tremor. Eu entro aqui, irmão, com temor e tremor. Eu entro aqui, o meu coração, irmão, eu esqueço tudo. Sabe, eu abandono tudo, eu largo tudo. Eu estou aqui 100%, Deus, eu quero te ouvir. Eu preciso te ouvir. Ontem eu sentei lá atrás, eu falei, Deus, eu quero te ouvir. Usa a vida desses jovens. E cada jovem que ia pregando, Deus ia falando no meu coração, escuta. Sabe por quê? Porque esse lugar, ontem não tinha cadeira, estava totalmente o cenário desfigurado aqui. Uma outra configuração de igreja. Mas Jesus estava aqui no centro dessa reunião. Jesus estava no último culto de jovens ontem. E Ele estava manifestando a glória e o poder dEle aqui nesse lugar, comunicando as verdades que Ele tem para falar ao nosso coração. Você entende isso hoje, querido? Escuta, tem momentos que a igreja passa que é momento de glória, irmão. Tudo está dando certo. Financeiramente está avançando. A gente está conquistando almas. Gente está se batizando. Famílias estão se aproximando do altar. Sabe, o negócio está fluindo. E o pessoal fala, pastor, a igreja está crescendo, glória a Deus. Mas escuta, tem momentos que não são momentos de glória, que não é Bossés, porque o outro penhasco chamava Sené. E Sené significa lugar de espinho. Bossés era uma pedra onde o sol batia. E quando o sol batia naquela pedra saía um brilho. Mas e Sené? Sené era um lugar cheio de pedra pontiaguda, que machucava. Tem momentos que a igreja passa, que são momentos de espinho, momentos de luta, momentos de dor, momentos onde Jesus levou irmãos nossos aqui, partiram para a glória. Momento de dor, irmão, momento de espinho. Eu ia pregar semana passada numa igreja, sabe, amiga, lá em Piabetá. Já estava me preparando, daqui a pouco chegou a mensagem, pastor Júnior. Infelizmente o nosso culto foi cancelado. Falei, oh meu Deus, aconteceu alguma coisa, cancelar culto para mim é caso de morte. O diácono Cristiano, ele partiu, o Senhor recolheu ele. 2 semanas antes eu estava lá na consagração dele. Ele estava sendo consagrado a diácono. Quando o óleo bateu na cabeça do homem, a cabeça dele ficou vermelha, igual a camisa do Flamengo aí. Abracei ele, um homem que eu tinha um carinho grande por ele. Falei, meu irmão, fica firme, cara. Serve a igreja do Senhor aí. Serve o pastor e a pastora da igreja. E ele, sério, sabe aquele irmão que não ria? Irmão, a glória está caindo na igreja. Ele está assim, ó. Anjo voando, irmão. Som de trombeta e fumaça. Os irmãos dando mortal para trás, triplo carpado. E o irmão Cristiano. Mas um homem que vive aliança. Vivia em aliança. É reto. Falei, guerreiro, fica firme. Deixa comigo, pastor. O senhor sabe que eu estou cuidando do meu pastor. Eu falei, continua. Partiu, irmão. Momentos de Sené. Momentos de espinho na igreja. Momentos de dor na igreja. Sabe, momentos que a gente acompanha a história de alguns irmãos. Momentos difíceis. Momentos que a igreja passa de luta. Momentos difíceis. E é nessa hora que se levanta, sabe quem? Os escudeiros da aliança. Que dizem, eu estou contigo. Seja na glória, ou eu estou contigo na luta. Eu estou contigo quando o holofote está na minha cara aqui, ó. Mas eu estou contigo quando as luzes estão todas apagadas e ninguém está vendo. Eu estou contigo. Porque tem gente que está fechado com aliança com a gente, Bruno. Quando ele está em evidência. Eu estou em evidência, eu estou junto, Alexandre. Ah, o pastor não me escalou para nada. Não vou nem para o culto hoje. Não vou estar nem presente hoje. É gente que está com a gente, sabe por quê? Eu costumo chamar que é uma aliança de conveniência. Me é conveniente, eu estou perto. Não me é conveniente, eu estou fora. E eu quero dizer para você que Deus hoje está levantando escudeiros que vão passar pela glória ou pelos espinhos. Mas eu estou junto, pastor. Eu estou perto.
Pastor, mas eu não sei fazer nada. Mas eu estou perto. Escuta, tem situações que eu não sei fazer nada, mas eu falo para o meu pastor, estou perto. Estou aqui do seu lado, pastor. Se eu precisar, sabe que o escudeiro está aqui pronto para te servir. Você está entendendo isso aí, sim ou não? Continua o texto, versículo de número 6. Você acredita que ainda tem gente que sai do culto? Estou pregando, tem gente que sai do culto, irmão. Falando que eu estou numa luta, irmão. Mas vamos lá. Pastor, o senhor está meio azeitado hoje. Estou no azeite, irmão. Estou no azeite mesmo. Estou no azeite. Vai para uma reunião importante. O Cal foi militar. Uma reunião importante com o comandante. Dá para levantar? E se levantar? Mas o pastor não prende ninguém. Aí joga na conta do pastor. A gente desrespeita o altar, irmão. A gente desrespeita quem está aqui na frente, independente se é o pastor ou qualquer pessoa. Se pegar o Emanuel ali, ó. Quantos anos você está, Emanuel? 10. Fala, Emanuel, prega aqui. Escuta, pode ter a coisa mais importante acontecendo lá fora. A maior está acontecendo aqui dentro. O Emanuel, de 10 anos, está pregando a palavra de Deus aqui. A gente tem que dar o devido respeito e honra para ele. Mas diz que me honra. Mas diz que me ama. Vamos lá. Eu quero pregar ainda. Verso 6. Disse, pois, Jonatas a seu escudeiro: vem e passemos a guarnição desses incircuncisos, ou seja, desaliançados. Porventura, o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Versículo 7. Então seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo. A tua disposição vai ser a minha disposição. Escuta, hoje eu quero levantar homens e mulheres que vão ter a mesma disposição do meu coração. Como assim, pastor? Aquilo que está no meu coração, eu quero que esteja no seu também. E sabe o que eu penso? Eu penso numa igreja que a cada dia, a cada culto, Deus vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos. Eu penso numa igreja que a cada dia a gente vai tocar em mais pessoas. Num dos dias aqui, o pastor Mauro estava orando. Está anotado, varão. Anotei. Falou assim na oração dele: Deus, dá uma fábrica de camisa para a gente, para que as camisas que a gente fizer a gente possa aquecer outros. Anotei, varão, está anotado ali. E o lugar que Deus vai nos dar, a gente vai ter um lugar para a gente fazer camisa. Para que camisa? Para a gente abençoar pessoas. Está sem camisa? Aqui, ó, a igreja vai te aquecer. Você está entendendo? Eu falei, mas quem vai fazer essa camisa? Eu falei, a irmã Marinês sabe costurar. É costureira. E tem gente aqui que tem muito talento. Eu falei, para que Deus deu esse talento para a gente? Foi para a gente servir a igreja. Foi para a gente servir o corpo de Cristo. A Evelyn vai formar em advocacia. Vai ser advogada da igreja. Escuta, a Raquel não vai formar em advocacia. Mas essa moça faz um doce. Que o sangue de Jesus tem poder, irmão. O doce dela vai servir a igreja de Jesus. Você consegue compreender isso? Aquilo que eu tenho de valor, eu vou colocar em favor da obra de Deus. O que está no meu coração, você precisa ter a mesma disposição no seu. Para quê? Para a gente servir a noiva do Cordeiro, irmão. Mas tem gente que quando o pastor dá uma direção, irmão, tem gente que faz força contrária. Tomara que não dê certo isso que o pastor está fazendo. Tem gente que joga contra, irmão. Sabe aquele negócio chamado fogo amigo? Tem gente com fogo amigo. O pastor está gritando numa direção e tem gente, pá. Aí esse irmão aqui está muito animado. Sabe aquele irmãozinho que chegou na igreja, ele está feliz. Ele está num lugar feliz. Ele está num ambiente novo, ele está num ambiente saudável, ele está num ambiente que ele quer servir. Aí tem aquele irmão fogo amigo.
Aí, pastor, esse irmãozinho está muito aceleradinho. Ele não quer fazer, mas ele não deixa ninguém fazer. Ele não quer servir, mas ele se incomoda com quem está servindo. Ele não quer ser uma bênção para a igreja, mas ele também fica irritado com aqueles que estão sendo uma bênção para a igreja. Escuta, irmão, eu preciso de escudeiro da aliança. De gente que vai falar, pastor, assim como está no teu coração, a partir de hoje está no meu. A tua disposição vai ser a mesma da minha. Eu estou aqui para servir em amor à casa de Deus. Você está entendendo? Eu quero encerrar lendo o último versículo. Versículo de número 15, olha o que diz o texto. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, até a terra se estremeceu. E tudo passou a ser o quê? Escuta, todas as vezes que a igreja aqui da Aliança em Realengo, ela se mover em aliança, a terra vai tremer. Pastor, mas a gente é um povo tão pequeno. Mas se a gente se mover em aliança, se a gente tiver tudo em comum. Eu li hoje pela manhã no nosso culto de oração, Gênesis 11. A Bíblia diz que eles tinham uma só linguagem, uma só maneira de falar. E tudo que eles queriam fazer, a Bíblia diz que Deus desce para ver. E quando Deus olha, diz assim: ninguém pode parar eles, porque eles têm uma só maneira de falar. Eles falam a mesma coisa, ninguém pode parar. Escuta, quando a gente anda em aliança, ninguém pode parar a gente. E o que a gente está fazendo não é uma torre para o nosso nome ser célebre, não é uma torre para o nosso nome ficar famoso. O que eu quero construir junto com você, aqui nesse lugar, é um altar onde o nome do Senhor Jesus será glorificado. Então nada pode parar a gente se a gente estiver em aliança. Eu quero orar por aqueles que querem hoje dizer: Senhor, eu quero ser um escudeiro da aliança nesse lugar. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar junto com